nosso próprio cérebro, a nossa própria maneira de ver o mundo vai sendo transformada pelos algoritmos da mesma maneira como ela cria os algoritmos. Existe uma dialética nisso. Ou, em outras palavras, existe uma algoritmização do pensamento. Tem um par de estudos clássicos que, assim, tem ingleses, em 2000, fizeram ressonância do cérebro de taxistas e eles tinham o hipocampo, que é uma área de memória aumentada no cérebro. Em 2017, o estudo foi refeito. Não só essa vantagem, por assim dizer, essa diferença implementacional da memória no cérebro tinha desaparecido, como haviam áreas de retração. O que estava no meio do caminho? O Waze. Sabe o que isso aí me faz pensar muito? Eu estava aqui num mundo paralelo, nesse também, mas num mundo paralelo. A gente, já há bastante tempo, ao mesmo tempo que a gente usa muitos algoritmos, sistemas de recomendação e etc e tal, a gente também é usado por eles. A gente alimenta eles pra caralho. E mais do que isso, a gente vem sendo treinado e agora existe uma questão assim, necessária a interagir de maneira eficiente. Então, por exemplo, fazer boas perguntas ou assim, ser prompteiro. Engenheiro de prompt, está sendo contratado. Engenheiro de prompt se tornou uma necessidade para quem quer usar esse tipo de coisa, tá? E isso daí faz parte do nosso momento, não é simplesmente assim, uma alucinação ou uma pequena febre. Isso é uma tendência que tudo indica que tende a se estabelecer e ser cada vez mais forte. Então, o nosso próprio cérebro, a nossa própria maneira de ver o mundo vai sendo transformada pelos algoritmos da mesma maneira como ela cria os algoritmos. Existe uma dialética nisso. Ou, em outras palavras, existe uma algoritmização do pensamento. E ela vai muito além de um algoritmo de linguagem ou qualquer outro. Então, tem um par de estudos clássicos que, assim, tem ingleses, em 2000, fizeram ressonância do cérebro de taxistas e eles tinham o hipocampo, que é uma área de memória aumentada no cérebro. Em 2017, o estudo foi refeito. Não só essa vantagem, por assim dizer, essa diferença implementacional da memória no cérebro tinha desaparecido, como haviam áreas de retração. O que estava no meio do caminho? O Waze. Então você tem uma questão aqui muito ligada à algoritmização do pensamento como uma forma de transformação do cérebro e do ser que é efetivamente determinada pela tecnologia para o lado bom, para o lado ruim, para qualquer lado que seja. Então, dito isso, aí vem a parte que eu estava viajando na coisa, assim, pensando que bonito. Olha que sacada do Pablo Neruda, que publicou um livro chamado O Livro das Perguntas, que não é nada mais, nada menos do que um conjunto de poemas curtinhos, essencialistas, que não trazem as perguntas mais profundas sobre a essência humana ou a essência da vida ou qualquer coisa grandiloquente desse tipo, mas sim perguntas que aparentemente são triviais, mas revelam a fragilidade e a profundidade do que é nosso. Então eu acho que a gente está num momento que, ao mesmo tempo que a gente está sob forte pressão da algoritmização do pensamento para o lado bom e para o lado ruim, em que a memória de uma época em que pergunta foi algo que poderia ser poético também vai ficando para trás. Isso é um negócio que, assim, me faz pensar, assim, sabe, que eu não sei se a gente está indo para um lado tão bom. Eu tenho minhas dúvidas, assim. Eu acho que, por um lado, sim, mas eu acho que todo esse papo, ele tende, toda essa tendência, ela tende a um reducionismo existencial forte, e não acho que é por acaso que as taxas de ansiedade, depressão disparam, e independentemente de taxa, não é por acaso que a gente vê um mal-estar expresso, por exemplo, nessas coisas que vazam sempre, com, por exemplo, pesquisa do Facebook, né, com o Instagram, jovens adolescentes, tá tudo doente, depressivo, ansioso, num puta mal-estar, entendeu? Que é uma outra realidade que também é verdadeira, pelo menos do meu ponto de vista, que está ligada a isso tudo, a um senso de perda de autenticidade, de perda da afirmação de quem eu sou, de qual é a minha pergunta,
do que eu quero de verdade para mim, independentemente da máquina. Então, é esse um ponto que eu acho que a gente também tem que trazer para a mesa, porque é uma grande verdade. Salve família, canal Mente Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.